Bom, então na hora, quando a gente fala a respeito de uma dieta, né, de uma dieta alimentar, logo vem à cabeça, ou logo aparece para a gente os alimentos light, zero açúcar, diet, né? Então, qual seria a diferença entre esses alimentos e se realmente eles são aquilo que eles dizem ser? Em teoria, né, os alimentos diet são aqueles que não têm adição de açúcar, né? O zero açúcar não teria açúcar, né? E o light tem um teor calórico um pouco menor. Claro que de uma certa forma, os alimentos zero e os alimentos diet, eles acabam tendo uma quantidade de calorias menor por não conter o açúcar na composição. Só que é, esses produtos, eles tendem a usar o adoçante como substituição nesse processo. E é aí onde mora o perigo. Primeiro, porque, a não ser no caso de crianças, por exemplo, as crianças não devem consumir adoçante, por se tratar de ser um composto químico, né? Ainda que seja o adoçante do tipo stevia, né? Por ser um composto químico, ele não é indicado nessa faixa etária, a menos que a criança precise, né? Então, se for um caso muito restritivo de uma criança que não possa consumir açúcar em hipótese alguma, ele não é indicado para essa faixa etária. E o segundo problema, tá, é que muitas vezes as pessoas acabam consumindo esses produtos por ser light, por ser diet, por ser zero, em uma quantidade muito grande, né? Por achar que a caloria é baixa, mas o problema da alimentação não são só as calorias. A gente não tem que contar somente as calorias ou olhar um alimento só pela quantidade de calorias que eles têm. Só para dar um exemplo, né, vou comparar dois refrigerantes, sem citar marcas, né, mas só para comparar, um refrigerante normal e um refrigerante zero. Se você olhar o refrigerante normal, ele vai ter lá a sua determinada quantidade de calorias. Se você olhar a lata do refrigerante zero, ela tá lá, zero calorias. Aí você pensa, poxa, se não tem caloria, então eu posso consumir à vontade, posso beber à vontade 2 litros de uma vez que não tem problema. E aí é onde mora o perigo. Porque esses refrigerantes, né, que não tem açúcar na composição, eles vão usar o adoçante, independente de qual tipo de adoçante que eles utilizem. Só que o adoçante, ele adoça cerca de 200 vezes mais do que o açúcar comum. E aí, né, se fosse usado somente o adoçante, seria uma coisa que a gente não ia conseguir consumir de tão doce que ela seria. E também não se pode botar muito pouco, senão não faria, né, não chegaria ao ponto de sabor que o produto requer. E aí o que eles fazem? Colocam lá o adoçante, só que como fica muito doce, eles acrescentam sódio para contrabalancear, né, o doce daquela bebida. Então, acaba que esses refrigerantes, né, e aí isso vai acontecer com várias outras bebidas que tenham adoçante na composição, elas acabam tendo um teor de sal muito maior, né, do que todos os outros alimentos que não têm adoçante na composição. E aí, por exemplo, imagina uma pessoa que seja diabética, tá ali tomando seu refrigerante zero, consumindo em grande quantidade porque ele não tem açúcar. Então, o problema para ela seria se ela consumisse açúcar. É muito comum que as pessoas diabéticas imaginem como sendo um problema somente o açúcar e não é verdade. Né? A gente vai discutir mais para frente por que isso é um mito. E em muitos casos, as pessoas que são diabéticas também têm problemas de hipertensão. E aí se acaba tentando eliminar um problema, complicando o outro que já é maior, porque a diabetes mellitus, né, que é aquela causada ali pelo excesso de açúcar, ela mexe com a pressão arterial, ela é uma doença metabólica, né? Ela mexe com o metabolismo inteiro. Então é muito comum que essas pessoas tenham outras desordens além da diabetes, né? E precisem regular isso tudo. Então dá uma falsa ideia quando você olha um rótulo e está escrito lá zero açúcar, né? Então dá para as pessoas uma falsa ideia de que ele pode ser consumido de maneira indiscriminada. Então tem que ter um cuidado aí na hora de fazer essa substituição. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, dos adoçantes que são utilizados, hoje os mais comuns, são sucralose, o aspartame, o acesulfame K e o stevia, tá?